Nesse vídeo podemos ver Carla Brown, de 30 anos, sendo resgatada do container onde ela estava sendo mantida em cativeiro por Todd Kohlhepp, mais conhecido como o assassino das avaliações da Amazon. Todd Christopher Sampson nasceu no dia 7 de março do ano de 1971, na Flórida, Estados Unidos, e a infância dele foi bem problemática. Os pais dele se separaram quando ele tinha apenas 2 anos de idade, e o pai biológico, que já não era muito presente na vida dele, se tornou completamente ausente depois disso. Já a mãe dele se casou pouco tempo depois com um homem chamado Carl Kohlhepp, que se tornou pai legal do Todd no ano de 1976. Mas apesar disso, a relação deles não era boa, o Todd vivia apanhando do padrasto e do avô dele por parte do padrasto também, e ele sofria humilhações todos os dias. A mãe dele não aguentava ver o filho sofrendo aquilo, então ela se separou do marido, mas eles voltaram, eles se separaram, eles voltaram, e esse ciclo continuou se repetindo por um bom tempo e o Todd foi crescendo cada vez mais traumatizado. O Todd descontava tudo isso que acontecia na casa dele com os colegas de escola, ele praticava bullying com a maioria dos colegas e teve um episódio que ele quebrou o trabalho de todos os alunos durante uma crise de violência. E por causa desse episódio, aos 9 anos ele foi mandado para um centro de reabilitação psicológico, onde ele passou alguns meses lá, e quando ele foi liberado, a mãe mandou que ele fosse morar com o pai biológico dele. E morar com o pai biológico dele, apesar dele não ter contato com o pai, era o grande sonho da vida dele. Eu acho que ele acreditava que se ele fosse morar com o pai, eles acabariam se tornando mais próximos e ele teria uma figura paterna ali na vida dele. Mas quando isso finalmente aconteceu, foi só decepção. O pai do garoto continuava ausente, mesmo morando na mesma casa que ele agora, e ele até passava um pouco de tempo com o filho, geralmente fazendo coisas erradas, como ensinando o filho a atirar ou ensinando o filho a fazer bombas caseiras. Mas a maior parte do tempo ele passava mesmo se encontrando com mulheres, saindo, curtindo, e o garoto ficava sozinho em casa. E ele estava se sentindo tão abandonado pelo pai que ele matou o peixe dourado de estimação da família só para chamar a atenção, mas aquilo não resultou em nada. E o garoto continuou vivendo aquela situação por mais alguns anos, até o dia 25 de novembro de 1986, quando, aos 15 anos de idade, ele decidiu sequestrar e abusar sexualmente de uma garota de 14 anos. Ele conseguiu entrar na casa da garota fingindo ser uma boa pessoa e, como ela estava sozinha em casa, ele aproveitou para cometer todos os crimes que ele cometeu. Ele disse para ela que se ela contasse sobre aquilo para alguém, ele mataria ela e a família dela, e ele realmente estava armado, ele disse isso apontando a arma para ela, mas do mesmo jeito ela contou e ele foi preso por 15 anos. Na prisão ele passou por vários testes, inclusive testes de QI, e eles perceberam que ele era uma pessoa muito inteligente. Tanto que durante o julgamento dele, o juiz perguntou por que ele tinha sequestrado a garota, porque ele não precisava disso, ele tinha boas notas na escola, ele era inteligente, e o Todd respondeu que ele fez aquilo porque ele estava zangado com o pai dele. E na prisão ele passou por alguns processos de reabilitação para ser inserido novamente na sociedade. No ano de 2001 ele foi libertado, e muitas pessoas acreditavam que ele havia mudado, mas não foi bem isso que aconteceu. No primeiro ano parecia realmente que o Todd estava entrando nos eixos, ele tinha tirado a primeira carta de habilitação dele, ele havia conseguido um emprego numa loja que vendia coisas esportivas e até um emprego numa imobiliária. Aqui tem uma foto de quando ele trabalhava na imobiliária. Ele parecia estar se tornando uma pessoa boa, porém no dia 6 de novembro de 2003, ele entrou numa loja que vendia motocicletas e assassinou 4 dos funcionários que estavam trabalhando no dia. E apesar de ter feito isso, esse crime violento, ele passou mais de uma década sem ser pego. A realidade é que ele estava vivendo normalmente no meio de todo mundo e ninguém desconfiava que era ele. E eu esqueci de dizer, mas esse crime aconteceu na Carolina do Sul. Em 2015, 12 anos depois, o Todd contratou um casal, o Johnny e a Megan, para trabalharem para ele e ele assassinou os dois. E aí, no dia 31 de agosto de 2016, um ano depois, ele contratou um outro casal para trabalhar para ele também, dessa vez a Carla e o namorado dela, Charlie Carver. Quando ele viu que ele já estava comandando toda ali a situação, ele assassinou o Charlie com vários tiros
e jogou a Kala dentro do container onde ela ficou presa por meses. Ele todos os dias ia conversar com ela e ele todos os dias elogiava a beleza dela, falava que ela era muito simpática, diferente das outras, e ela foi entrando no jogo dele. Aqui tem uma foto da Kala e do Charlie que foi retirada do Facebook deles. A Kala reparou que o Todd estava apaixonado por ela e começou a agir como se as coisas estivessem correndo do jeito que ele planejou. Ela disse que aquilo ali era uma forma dele não matar ela e nem abusar sexualmente dela. A Kala viveu isso por um pouco mais de 2 meses, até que chegou o mês de novembro e várias denúncias foram aparecendo para a polícia, que na verdade eram os vizinhos do Todd que ligavam para eles, dizendo que eles estavam escutando barulhos estranhos vindo de dentro do container, que o cheiro ficava muito ruim quando eles chegavam perto da propriedade, e então a polícia decidiu ir lá e averiguar o que estava acontecendo. E como vocês viram no início do vídeo, eles encontraram a Kala e ela foi resgatada. Depois disso, a Kala deu algumas entrevistas contando tudo que ela passou na mão do Todd, contando as histórias que ele falava para ela que ele tinha feito, e inclusive ele contava para ela que tinha matado mais pessoas do que a polícia sabia. E isso fez com que a polícia começasse uma busca para saber se realmente ele tinha feito mais vítimas do que eles estavam imaginando. O Todd foi preso no dia seguinte, ele revelou para a polícia os locais onde ele tinha enterrado os corpos do casal e do Charlie. O Charlie estava enterrado bem ali perto do cativeiro mesmo, e ele foi levado a julgamento. Ele foi julgado por 7 assassinatos e 2 sequestros e foi condenado a 7 prisões perpétuas sem nenhuma possibilidade de liberdade condicional. Ele escapou por pouco da pena de morte. O Todd ficou conhecido como o assassino das avaliações da Amazon porque depois dos 4 primeiros assassinatos ele criou um perfil na Amazon chamado Eu, né, em inglês, onde ele avaliava vários objetos que muitas das vezes eram objetos perigosos, que poderiam matar alguém, e ele deixava a avaliação dele dizendo coisas do tipo: se um dia eu esfaquear alguém, eu vou esfaquear com um objeto desta qualidade. Enfim, todo mundo acho que levou na brincadeira no começo, né? Não imaginavam que se tratava de um assunto sério, mas na verdade era. Bom, o caso chegou ao fim e eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu estava há muito tempo sem postar aqui no Instagram, muito tempo mesmo. Então, se você está me vendo aqui no Instagram, deixa aquele like, compartilha com os amigos, comenta alguma coisa. Eu quero saber o que você achou do caso e quero saber também quais os próximos casos que vocês querem que eu traga aqui no perfil. E esse vídeo vai provavelmente primeiro pro YouTube, então quem me segue no Instagram, por favor, tenham piedade. Eu estou fazendo isso porque eu realmente preciso. E se vocês estiverem me assistindo aqui, se inscrevam no canal, deixem o like, comentem alguma coisa também. E é isso, obrigado e até a próxima.